Pessoal, recentemente o governo americano alegou ter derrubado um balão de espionagem chinês e também 3 outros OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados. Segundo a inteligência de defesa americana, um tinha o tamanho de um carro. E com isso, pessoal, renasce uma questão que é antiguíssima na discussão da humanidade. Será que nós estamos sozinhos no planeta? Existe vida fora da Terra? Existem alienígenas? O que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre vida alienígena? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. E se é a sua primeira vez, com certeza eu vou te convidar para que se inscreva no canal. Vídeos semanais, conteúdo inteligente, que ensina a fé equilibrada, que nos traz uma praticidade das escrituras. Essa é sempre minha missão: desenvolver o seu chamado, despertar sua vocação e te explicar que a palavra de Deus não é um livro que envelheceu, pelo contrário, ela é mais recente que o jornal que acabou de sair. Se você der um F5 aí no seu navegador para atualizar as notícias do portal de notícias que você mais acessa, a Bíblia ainda é mais atual que esse portal de notícias. Pessoal, o governo americano alegou ter derrubado um balão chinês que seria mais ou menos do tamanho de 3 ônibus, ou seja, um bagulho gigantesco. E o que francamente me deixa um pouco assim pensativo, né? Porque se o conceito de espionagem é ser discreto, eu acho que esse balão aí não funcionou muito. E logo em seguida acontecem 3 outras ocorrências. Um objeto do tamanho de um carro que voava sobre o Alasca também foi derrubado. Um objeto cilíndrico que voava sobre o Canadá também foi abatido, e um objeto de forma octogonal em um lago na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá também foi derrubado. Bem, a Casa Branca já deixou claro e afirmou com categoria de que não se trata de objetos extraterrestres. Não, por mais que sejam OVNIs, o conceito de OVNI é objeto voador não identificado. Pode ser uma pipa, se você não identificar e tá voando, ele é um OVNI. Então basta ser um objeto voador e não ser identificado que ele entra na classe, óbvio, de OVNI. Então não pense que por chamar de OVNI necessariamente está se tratando de uma inteligência alienígena. Mas tem ufólogo que não descarta essa possibilidade. Tem a galera das teorias também, né, que me perguntam muito. Sempre que eu abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram, @prleofelix, me segue lá, surge essa pergunta: existe vida alienígena e tal? Eu tava falando nessa semana aí. Antes de começar essas tretas todas, tinha um rapaz falando: pastor, grava um vídeo sobre isso. Falei: pô, legal, o assunto é legal. E eu nem imaginava que ia começar esse tanto de assunto agora. Então acho que é pertinente para esse momento, sim. Até porque, pessoal, desde que o mundo é mundo, essa discussão ela existe. Poxa, será que a gente tá sozinho nessa imensidão infinita de um planeta, de um universo, né, que tá em constante expansão? Por exemplo, tem muita gente que fala assim: não, as pirâmides do Egito, quem que foi? Como é que eles naquela época tinham tecnologia, capacidade científica, física, para poder fazer os cálculos e construir aquilo tudo ali? Foi uns alienígenas que ajudaram. E, pessoal, tem versículos na Bíblia que ufólogos usam para poder subsidiar a ideia de que personagens na Bíblia tiveram experiências extraterrestres. É sério. Eu vou ler aqui algumas. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 1, verso 1. O profeta, né, que tinha grandes visões, o profeta Ezequiel, ele vai dizer o seguinte: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriam-se os meus olhos e eu tive visões de Deus. Olha as visões que ele teve. Aí vamos pro 4 e 6. Vamos lá, Ezequiel 1, 4 e 6. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Tem cena de filme no padrão Independence Day e tal, que a nave espacial ela sai das nuvens e com isso ela provoca, né, os relâmpagos. Então tem cenas de filme de Hollywood que são descritas exatamente parecido com o que o profeta Ezequiel está dizendo aqui. Olha só, ele viu uma nuvem imensa com relâmpagos, e da nuvem saía, né, essa luz muito brilhante, e era cercado, né, então assim, era envolvido. A gente pode pensar numa circunferência aqui. O centro do fogo parecia metal reluzente, ou seja, o centro do fogo parecia metal. O que isso algumas pessoas dizem? Que é uma turbina, né? Então tem um metal que faz a turbina e o centro é fogo. Então, como Ezequiel não tinha ainda todo o entendimento científico para explicar, narra-se aqui um disco voador na cabeça de muitas pessoas. Eu não tô falando que eu acredito nisso não, tá, gente? Só tô contribuindo aqui pro vídeo pra gente poder entender correntes aí que as pessoas acreditam. Aí Ezequiel, no capítulo 1 ainda,
verso 15 e 16, depois você lê Ezequiel 1 inteiro, tá? Aí nos versículos 15 e 16 vai dizer assim, ó: enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, ou seja, ele viu uma roda. E aí diz, diante dos seus 4 rostos, dos seres viventes, que aí o pessoal fala, são os alienígenas. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo. Berilo é um minério, né, que brilha. E as 4 tinham as aparências e semelhança. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Ou seja, era uma roda entrosada na roda. Meu irmão, numa boa, vamos brincar de RPG cristão aqui? Parece que é um disco voador mesmo. Numa boa. Olhando esse texto de Ezequiel, parece que ele viu um disco voador. Ele estava vendo, ele viu parecia aço em volta de fogo, ou seja, naturalmente um motor. Um foguete hoje é assim, né? Tem aço em volta e o fogo. E aí vai dizer que brilhava muito e que reluzia e que era uma aparência de roda e uma roda entrelaçava outra roda. Olha, realmente aqui é maneiro, aqui é um texto muito interessante para a gente pensar nesse sentido. Agora, vai lembrar que isso é uma visão espiritual. Ele contemplou tudo isso no âmbito espiritual. Não necessariamente foi uma ação física, não necessariamente as nuvens realmente aconteceram, os relâmpagos, e essas visões foram físicas, né? Tudo isso aqui eu entendo que é num viés, numa perspectiva do mundo espiritual. E aí a Bíblia vai dar alguns casos de que a galera que defende esse conceito vai dizer que é a abdução. Nós chamamos de arrebatamento. Eles chamam de abdução. O que é abdução? Quando aparece a navezinha, joga aquela luz e carrega a vaquinha, já viu? A vaca sobe e tal, o pessoal abduzido. Então, aqui nós vamos ver o caso de Enoque, que a Bíblia diz que Deus amou tanto Enoque que tomou para si. Enoque não morreu, no sentido, né, de ter conhecido o impacto da morte, não teve seu corpo velado, porque o corpo dele desapareceu, então ele foi arrebatado. Algumas pessoas vão dizer, não, isso é um exemplo claro de abdução. Outro caso também foi do profeta Elias, que não tem seu corpo também morto, que sobe, que é ascendido aos céus. E aí vai falar, pronto, outro caso de arrebatamento. E o caso clássico, que é da figura de Jesus, que muitas pessoas entendem que Jesus é um extraterrestre. Mas quando fala que Jesus é um extraterrestre, ele está dizendo que ele é de outro planeta mesmo, um habitante de outro planeta. Por isso ele conseguia realizar os milagres, os prodígios e as maravilhas que ele fazia, porque já estava numa tecnologia muito mais avançada. E depois que ele morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele ascende aos céus. E a Bíblia vai dizer, este mesmo Jesus que vocês viram subir voltará para buscar a igreja. Aí nesse que ele sobe, que ele ascende aos céus, vão dizer que isso também é um exemplo de abdução. Então Jesus ergue os braços, vem uma nave e o leva. Bem, de acordo com a nossa confissão de fé, com aquilo que a gente entende na Bíblia Sagrada, é possível a gente entender que essas possibilidades ali existem? É possível pensar que essas possibilidades fazem sentido? Bem, eu vou explicar o que eu creio, o que a Bíblia me ensina, e você tome as suas próprias decisões. Eu acredito que possa sim haver vida fora do planeta Terra. Porém, contudo, entretanto, todavia, etc e tal, a vida que eu entendo não é uma vida inteligente. Por exemplo, já foi comprovado que milhões de anos atrás, Marte tinha a mesma quantidade de água que tem no planeta Terra. Órbitas lunares já foram encontrado água. Água é o elemento vital, é o elemento mais importante para que exista vida. É quase que correto afirmar que aonde há água, há vida. Então pode existir vidas microscópicas, ou até mesmo, quem sabe, algum tipo de existência, mas não consciente, não vida inteligente, não a ponto de conseguir viajar aos espaços. E biomas também, natureza, por que não? Se tem água, pode haver planta. Então esse tipo de possibilidade de tipos de vida existentes em outros planetas. Agora, a vida consciente, vida inteligente, definitivamente eu não acredito. Por quê? Porque onde há consciência, pessoal, há pecado. Porque o pecado vem da transgressão da verdade. O pecado vem no pensamento de eu posso transgredir, eu posso fazer aquilo que é errado. No adultério, na mentira. Então, se há uma vida externa, ela vai transgredir também? E aí eu te digo, Jesus veio para o planeta Terra e morreu por nós terráqueos. A morte de Jesus alcançaria então um alienígena, sendo ele pecador? Não tem como. Por quê? Porque ele nem conheceria Jesus. Como é que ele vai aceitar um Jesus que ele nunca ouviu? Então, assim, seria injustiça. Então, naturalmente, ele já estaria condenado. Nessa perspectiva, não faz o menor sentido acreditar que existam vidas em outros planetas, vidas conscientes, vidas pensantes. E ainda que alguém pense assim, mas a água talvez seja um elemento vital para quem está na Terra. Pode ser que exista algum tipo de vida que subsista sem a necessidade de água. Com certeza deve ter um biólogo me assistindo e falando, não, tem micróbios e não sei o que e tal, que sobreviveriam no espaço.
Então pronto, fortalece ainda mais a possibilidade que eu acredito de vida, mas uma vida sem alma, sem espírito. Sendo assim, eu fico extremamente seguro de afirmar, né, na hipótese, porque assim, tudo hoje em dia é hipótese, né, de que não existe vida alienígena. Então jamais nós vamos ver um OVNI que seja tripulado, pilotado, que seja um drone extraterrestre. Isso aí, infelizmente, não vai rolar. Só os terráqueos, esse é meu pedido agora. Só você que é terráqueo, deixa o seu like que nos ajuda demais. E eu tenho certeza que você compartilhando esse conteúdo vai ajudar um montão de gente a abrir a discussão. Mas eu queria ver de você. O que você pensa sobre esse assunto? Existe vida alienígena? Você acredita que existe ET? Porque sempre tá na área 51 os ETs, não sei o que, os ETs maneiros. O nosso ET aqui é chupa-cabra, ET de Varginha, é só ET mequetrefe, né? Mas os grandes alienígenas aí, você acha que existe? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler o que você tá opinando aqui, contribuindo pro nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir no canal. Beijo no coração, forte abraço, tchau, tchau.